No princípio, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, um lugar de perfeita harmonia, onde cada detalhe refletia o cuidado do Criador. As árvores eram cheias de frutos, o rio regava a terra, os animais conviviam em paz, e a presença de Deus era constante. Ali não havia dor, nem medo, nem lágrimas. Era um lugar de comunhão e plenitude. Mas um dia, a serpente enganou Eva, e ela, junto com Adão, comeu do fruto proibido. Naquele instante, algo profundo aconteceu. Os olhos dele se abriram, mas não para a sabedoria, como a serpente havia prometido. Os olhos se abriram para a vergonha, para o peso da culpa, para a separação de Deus. E o pecado entrou no mundo, trazendo morte e sofrimento. O que aconteceu depois é conhecido. Eu os expulsei do Éden. Mas muitos se perguntam: como foi a vida deles depois disso? O que viveram fora do paraíso? A Bíblia nos dá algumas respostas, e a história deles pode nos ensinar muito até hoje. Em Gênesis 3:21 está escrito que o Senhor, Deus, fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse gesto foi muito mais do que um simples ato de cuidado. Ali estava escondida uma mensagem profunda. Para cobrir a vergonha do pecado, foi necessário o sacrifício de um inocente. Pela primeira vez, o sangue foi derramado. Aquilo apontava para mim Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que séculos depois morreria em favor da humanidade. Então, em Gênesis 3:24, está escrito: e, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Assim, o acesso ao Éden foi fechado. Adão e Eva não podiam mais entrar. Atrás deles estava o jardim perfeito. Diante deles, uma terra dura, cheia de espinhos, onde o trabalho seria árduo e a sobrevivência exigiria esforço. Podemos imaginar a dor deles. A cada manhã, talvez olhassem para a direção do jardim e lembrassem do tempo em que ouviam a voz de Deus no frescor do dia. Eles sabiam o que haviam perdido e carregavam consigo essa memória. Mas mesmo fora do Éden, a vida continuou. Em Gênesis, capítulo 4, lemos que Eva concebeu e deu à luz Caim. Ela disse: alcancei do Senhor um varão. Depois nasceu Abel, seu irmão. Caim se tornou lavrador da terra, e Abel se tornou pastor de ovelhas. Um dia, os dois trouxeram ofertas ao Senhor. Abel trouxe das primícias e da gordura das suas ovelhas, e sua oferta foi aceita, porque vinha acompanhada de fé e sinceridade. Caim trouxe do fruto da terra, mas sua oferta não foi aceita, porque seu coração estava distante. Eu o adverti, dizendo: se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim, porém, deixou o pecado dominar o seu coração. Levou Abel ao campo e o matou. Foi o primeiro homicídio da história humana, e aconteceu na primeira família. A terra bebeu o sangue de Abel, e esse sangue clamava por justiça. Perguntei a Caim: onde está teu irmão? Mas ele respondeu: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Assim, a maldade já mostrava seu rosto entre os homens. Imagine o coração de Adão e Eva. Eles haviam perdido o Éden, e agora perdiam também Abel. Um filho estava morto, e o outro condenado a viver errante. A dor da primeira mãe e do primeiro pai foi imensa. Eles experimentaram, com seus próprios filhos, as consequências do pecado que haviam introduzido no mundo. Mas eu, o Senhor, renovei a esperança deles. Eva concebeu novamente e deu à luz 7, dizendo: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel. E foi nos dias de Sete que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, ou seja,
a fé voltou a se fortalecer entre os descendentes de Adão. Em Gênesis capítulo 5, a Bíblia descreve a genealogia de Adão. Está escrito: viveu Adão 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. Adão viveu quase 1000 anos. Durante esse tempo, ele viu seus filhos, netos e bisnetos crescerem e se espalharem pela terra. Ele foi testemunha do início da humanidade, e certamente, em muitas ocasiões, contou a seus descendentes sobre o jardim perdido, sobre como era andar com Deus, sobre a beleza do Éden e sobre o peso da desobediência. Podemos imaginar seus filhos e netos ouvindo atentos, perguntando como era o paraíso e aprendendo com seus erros. Adão e Eva não foram apenas o início da queda, foram também o início da esperança. Porque em Gênesis 3:15, eu já havia prometido que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa passou de geração em geração, foi lembrada em cada família, até se cumprir em mim, Jesus Cristo. Eu sou chamado de o segundo Adão. O primeiro trouxe a queda, eu trouxe a redenção. O primeiro abriu as portas para a morte, eu abri as portas para a vida eterna. O primeiro deixou a humanidade fora do jardim, eu abri o caminho de volta à presença do Pai. A vida de Adão e Eva fora do Éden nos ensina muitas lições. Ensina que o pecado tem consequências sérias, que afetam não apenas quem peca, mas também aqueles ao redor. Ensina que, mesmo em meio à dor, existe recomeço, porque eu sou o Deus que restaura. Ensina que a esperança nunca se apaga, porque a promessa do Salvador sempre esteve viva. Eles sofreram perdas, mas também viram novas gerações nascerem. Eles experimentaram o peso do erro, mas também testemunharam a fidelidade de Deus. E assim, deixaram como herança a história da queda, mas também a lembrança da promessa. Por isso, quando você pensa em Adão e Eva, não pense apenas no pecado. Pense também na vida depois dele, no recomeço, na promessa que foi feita e cumprida. Porque, se o pecado entrou pelo primeiro homem, a graça e a vida eterna entraram por mim. E assim como eles receberam roupas que cobriram sua vergonha, eu ofereço a você a veste da salvação, que cobre não apenas a aparência, mas o coração. No Éden, a humanidade foi expulsa. Na cruz, a humanidade foi convidada a voltar. O primeiro Adão mostrou a fraqueza humana. O segundo Adão mostrou a grandeza do amor de Deus. E essa é a resposta depois do Éden. Adão e Eva trabalharam, sofreram, choraram, mas também viveram, ensinaram e mantiveram a promessa. Eles foram o início da jornada da humanidade, e eu sou o fim e o cumprimento dela.